Você já parou para pensar no quanto a sua vida poderia mudar se, em vez de tentar provar algo o tempo todo, você apenas escutasse? No mundo atual, cada um parece competir para falar mais alto, opinar mais rápido e ter sempre a última palavra. Mas, no meio desse barulho, surge um poder silencioso que poucos conhecem, o de se calar no momento certo. Essa habilidade não é apenas sobre falar menos, mas sobre transformar o silêncio em força, autocontrole e sabedoria prática para o dia a dia. Muitas pessoas carregam uma sensação sutil de insegurança que as empurra para responder de imediato, justificar tudo ou entrar em conflitos desnecessários. O resultado é cansaço emocional e perda de energia em batalhas que nem precisavam existir. O estoicismo, filosofia antiga e profundamente atual, mostra um caminho diferente: aprender a escutar com atenção, domar o ego e cultivar paciência para agir com clareza. Quando o silêncio se torna aliado, ele abre espaço para reflexão, fortalece a autoconfiança e transforma até mesmo os diálogos mais tensos em oportunidades de crescimento. Ao longo deste texto, você vai descobrir como transformar o silêncio em uma ferramenta estratégica, capaz de reduzir o ruído externo e interno, enfrentar conflitos com serenidade e construir uma autoconfiança sólida. Vamos caminhar juntos por conceitos que unem sabedoria antiga a práticas modernas, sem fórmulas mágicas, mas com passos reais para você se sentir mais seguro e dono de si mesmo. E, ao final, talvez você perceba que a calma antes de falar é um dos maiores segredos para vencer as batalhas do dia a dia. Ouça de verdade. Ouvir de verdade é um gesto raro, mas poderoso. Quando você pratica a escuta ativa, não apenas capta as palavras do outro, mas também percebe suas intenções, emoções e até o silêncio entre uma frase e outra. Isso vai muito além de esperar sua vez de falar. Trata-se de abrir espaço interior para que o outro se expresse sem interrupção. Esse simples ato reduz conflitos, acalma o ego e revela uma sabedoria que só nasce da paciência. Experimente, por exemplo, deixar o celular de lado durante uma conversa importante e apenas observar a linguagem corporal da pessoa. Você vai notar detalhes antes invisíveis. Essa prática, apesar de simples, ajuda a fortalecer sua autoconfiança, porque mostra que você domina seu impulso de reagir, cultivando autocontrole e serenidade. Muitas vezes, a insegurança nos leva a preencher cada pausa com justificativas ou respostas rápidas, como se o silêncio fosse algo errado. Mas, na verdade, o silêncio é um aliado. Quando você escolhe ouvir em vez de falar, demonstra sabedoria e transmite uma autoconfiança discreta, que dispensa explicações. Isso não significa passividade, significa estar presente. Em um bate-papo de trabalho, por exemplo, enquanto todos disputam espaço para falar, você pode ouvir com atenção, fazer anotações e só então formular sua contribuição. Esse hábito, inspirado no estoicismo, permite que suas palavras tenham mais peso e que sua imagem seja de alguém reflexivo, que não se deixa levar por impulsos nem por dramas alheios. Cale o seu ego. Domar o próprio ego é um dos maiores exercícios de autocontrole. É ele que nos faz querer ter sempre a última palavra, provar que estamos certos e responder a críticas mesmo quando não há necessidade. Quando você começa a perceber esse impulso, nota também o quanto ele gera conflitos desnecessários e desgasta sua energia. Ceder ao ego é como alimentar uma chama que nunca se apaga. Quanto mais você fala, mais quer falar. Um caminho prático para enfraquecê-lo é respirar fundo antes de responder a provocações, seja em uma reunião, seja em uma conversa pessoal. Esse simples ato dá espaço para reflexão, reduz a insegurança disfarçada de autoconfiança e traz mais paciência para lidar com cada situação. Silenciar o ego não significa ser submisso, mas escolher suas batalhas com sabedoria. Ao evitar falar por impulso, você protege sua paz mental e fortalece sua imagem de alguém seguro e equilibrado. Em vez de entrar em debates para provar seu ponto, experimente apenas ouvir e sorrir, deixando que o silêncio fale por si. Com o tempo, você vai notar como as pessoas passam a respeitar sua postura, associando seu silêncio à autoconfiança e não à fraqueza. Essa atitude estoica transforma qualquer ambiente. Enquanto outros se perdem em justificativas, você pratica paciência e escuta ativa, consolidando um poder discreto que nasce da escolha consciente de calar o ego. O silêncio te torna poderoso. Em um mundo onde todos disputam atenção e falam sem parar, o silêncio surge como um diferencial quase revolucionário. Falar menos e com mais propósito faz suas palavras ganharem peso e autoridade, transformando cada frase em algo digno de escuta. Quando você escolhe a pausa em vez da pressa, transmite sabedoria, paciência e autocontrole.
É como um jogador de xadrez que, antes de mover uma peça, analisa todo o tabuleiro. Sua decisão não é rápida, mas certeira. Esse comportamento afasta a insegurança e constrói autoconfiança, pois você percebe que não precisa responder imediatamente para ser relevante. Ao contrário, o tempo e a reflexão tornam sua fala mais precisa e impactante. Além disso, o silêncio cria uma aura de respeito e mistério. As pessoas passam a perceber que você não desperdiça palavras e que cada comentário seu carrega um sentido. Um exemplo prático: em uma reunião de trabalho, enquanto todos opinam ansiosamente, você pode ouvir, anotar e só se manifestar no final, com uma síntese clara e objetiva. Esse gesto simples transmite segurança interior e neutraliza conflitos, já que sua intervenção vem embasada e equilibrada. Ao praticar esse tipo de silêncio estratégico, inspirado no estoicismo, você aprende a proteger sua energia, reduzir dramas desnecessários e se tornar uma presença marcante sem precisar elevar a voz. O poder do silêncio. O silêncio não é apenas ausência de palavras, mas um ato consciente de autocontrole. Em meio ao ruído constante do mundo moderno, escolher calar-se se torna uma decisão estratégica. Não se trata de passividade, mas de seletividade. Você decide o que merece ser dito e o que pode ser filtrado. Essa pausa cria um espaço interno para reflexão, paciência e sabedoria. Quando você pratica a escuta ativa e espera antes de responder, consegue perceber nuances que passariam despercebidas na pressa. Essa postura reduz conflitos e fortalece sua autoconfiança, mostrando que você tem controle sobre seus impulsos. Um exercício simples é contar até 3 antes de falar algo importante ou responder a uma provocação. Parece banal, mas esse hábito impede vazamentos emocionais e mostra que você não se deixa arrastar pelo drama do momento. No trabalho, por exemplo, enquanto alguém faz críticas ou questiona suas decisões, você respira, escuta e só então responde de maneira clara e tranquila. Esse comportamento estoico transforma o silêncio em escudo e em espada ao mesmo tempo. Ele protege sua energia e dá mais peso às suas palavras quando você finalmente decide falar. Assim, o silêncio deixa de ser desconforto e se torna uma ferramenta de poder e presença. Feche a boca a tempo. Quantas vezes você já se arrependeu de algo dito no calor do momento? Essa sensação é comum porque, quando a emoção fala mais alto, a reflexão fica em segundo plano. Aprender a fechar a boca a tempo é um exercício de antecipação, prever as consequências das suas palavras antes de soltá-las. Esse hábito demonstra autocontrole, paciência e sabedoria. Por exemplo, em uma discussão familiar, quando sentir o impulso de retrucar, respire fundo e diga para si mesmo: vou esperar 10 segundos antes de responder. Esse pequeno intervalo ajuda a neutralizar conflitos, reduzir dramas e fortalecer sua autoconfiança, porque mostra que você é dono das suas reações, e não o contrário. Essa prática não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Fechar a boca a tempo evita vazamentos emocionais que alimentam o ego e aumentam a insegurança. Em vez de justificar demais ou explicar cada atitude, você escolhe o silêncio estratégico, que preserva sua energia e sua imagem. Imagine, por exemplo, receber um e-mail provocador no trabalho. Em vez de responder na hora, você deixa o texto descansar, revê mais tarde e responde de maneira equilibrada. Essa pausa consciente transforma possíveis conflitos em oportunidades de reflexão e crescimento. Assim, calar-se no momento certo passa a ser um gesto de poder e não de omissão. Tenha paciência para não explodir. A paciência é um superpoder subestimado. Em situações de estresse, o impulso de reagir é quase irresistível, mas é justamente nesse momento que seu autocontrole precisa entrar em cena. Respirar fundo, contar até 10 ou se afastar por alguns minutos pode parecer simples, mas evita respostas impensadas e conflitos que deixam marcas. Quando você pratica essa pausa, mostra sabedoria e autoconfiança, transformando a insegurança em calma interior. Um exemplo prático: ao receber uma crítica dura no trabalho, em vez de responder na hora, agradeça, reflita sobre o que foi dito e só depois decida se precisa responder ou não. Esse pequeno gesto protege sua paz mental e constrói respeito ao seu redor. Ter paciência não significa aceitar injustiças ou engolir sentimentos. Significa escolher o momento certo para se expressar. Essa prática estoica ajuda a evitar dramas desnecessários e permite que sua fala seja mais clara e objetiva quando finalmente chega. Imagine um trânsito caótico. Em vez de buzinar e gritar, coloque uma música relaxante ou um audiolivro inspirador. Pode ser Meditações, de Marco Aurélio, por exemplo.
Esse tipo de atitude treina seu cérebro para manter a serenidade em meio ao caos. Com o tempo, sua paciência se transforma em um escudo contra impulsos destrutivos e fortalece a autoconfiança de quem sabe que não precisa reagir imediatamente para estar no controle. Calar é para sábios. Em uma era em que todo mundo tem opinião sobre tudo, calar-se se tornou um ato raro e valioso. Não é sobre ser omisso, mas sobre escolher cuidadosamente quando e como se expressar. Essa habilidade demonstra sabedoria, paciência e autocontrole, pois indica que você domina seus impulsos e não se deixa levar por conflitos desnecessários. Quando você aprende a calar, dá tempo para reflexão e evita que a insegurança se manifeste em forma de justificativas intermináveis. Um exemplo prático: em uma reunião tensa, enquanto todos levantam a voz, você permanece atento, escutando e analisando. Quando finalmente fala, sua intervenção é precisa, equilibrada e respeitada. Esse silêncio consciente também fortalece a autoconfiança. Ao perceber que não precisa opinar sobre tudo para ser valorizado, você reduz o peso do ego e aumenta sua credibilidade. As pessoas passam a enxergar sua calma como sinal de maturidade, e não de fraqueza. Experimente praticar esse hábito nas redes sociais. Antes de comentar ou responder a uma postagem polêmica, reflita se sua opinião realmente contribuirá ou apenas alimentará discussões vazias. Essa escolha, inspirada no estoicismo, poupa energia, evita dramas e transforma o silêncio em um verdadeiro aliado do seu crescimento pessoal. Domine o silêncio incômodo. Aquele silêncio que surge no meio de uma conversa pode parecer desconfortável, mas ele não é seu inimigo. Na verdade, saber permanecer calmo nesses momentos demonstra autoconfiança, sabedoria e autocontrole. Em vez de se apressar para preencher o espaço com palavras nervosas, permita que a pausa respire. Essa atitude mostra paciência e reduz a insegurança, tanto sua quanto da outra pessoa, abrindo espaço para reflexões mais profundas. Por exemplo, durante uma entrevista de emprego, após responder a uma pergunta difícil, não se apresse em justificar cada detalhe. Deixe o entrevistador assimilar sua resposta. Esse silêncio estratégico reforça sua imagem de alguém seguro e centrado. Praticar o domínio do silêncio incômodo é como treinar um músculo. No início pode parecer estranho, mas, com o tempo, torna-se natural. Você passa a perceber que não precisa participar de todos os dramas ou conflitos para se sentir relevante. Imagine um encontro social em que surge um momento de pausa na conversa. Em vez de puxar um assunto qualquer, sorria com serenidade, mantenha contato visual e deixe o diálogo fluir no ritmo do outro. Esse tipo de comportamento estoico transforma o silêncio em um aliado poderoso, protegendo sua energia e criando uma presença marcante sem que você precise dizer uma única palavra. O silêncio contra o drama. A vida está cheia de pequenos dramas, fofocas e provocações que parecem exigir nossa participação. No entanto, o silêncio se apresenta como uma barreira poderosa contra esse caos. Ao não se envolver em conflitos que não dizem respeito a você, você protege sua energia, mantém a calma e fortalece sua autoconfiança. Esse autocontrole reduz a insegurança que surge quando sentimos a necessidade de justificar nossas escolhas ou defender cada ação. Por exemplo, ao ouvir comentários maliciosos sobre colegas ou conhecidos, simplesmente escutar sem reagir permite que você preserve sua paz e evite confrontos desnecessários, transformando a paciência em um verdadeiro escudo emocional. Além disso, o silêncio frente ao drama aumenta sua credibilidade e sabedoria percebida. Quando você decide não reagir a provocações, os outros passam a notar sua postura firme e equilibrada. É como se cada palavra desnecessária se transformasse em ruído, enquanto o que você diz com consciência ganha peso. Praticar esse tipo de silêncio inspirado no estoicismo significa priorizar sua energia e atenção para o que realmente importa, evitando desgastes emocionais. Assim, você cria um ambiente mais tranquilo ao seu redor e reforça o domínio sobre seu ego, mostrando que a verdadeira força está em agir com reflexão, e não na pressa de reagir. Não responda a tudo. Nem toda crítica ou provocação merece sua resposta. Esse princípio simples, mas poderoso, é uma demonstração de autocontrole, paciência e sabedoria. Ao escolher suas batalhas, você evita desgastes desnecessários e protege sua energia emocional. Muitas vezes, a insegurança nos leva a reagir, tentando provar algo ou justificar cada ação, mas o estoicismo nos ensina a focar apenas no que podemos controlar.
Por exemplo, diante de mensagens provocativas nas redes sociais, em vez de responder imediatamente, reflita: vale a pena gastar minha energia com isso? Esse hábito simples fortalece sua autoconfiança e reduz conflitos que não acrescentam nada. Resistir à necessidade de responder a tudo cria uma postura de autoridade silenciosa. As pessoas percebem que você não age por impulso nem busca aprovação constante, mas que sua presença tem peso mesmo sem palavras exageradas. Um exemplo prático: em reuniões de grupo, quando alguém tenta puxar discussão desnecessária, você mantém a calma, ouve e só contribui se tiver algo realmente relevante a acrescentar. Esse tipo de disciplina ajuda a cultivar paciência, autocontrole e reflexão, transformando o silêncio em uma ferramenta estratégica que fortalece seu poder pessoal e sua segurança interior. Não explique demais. A necessidade de justificar cada ação ou decisão muitas vezes nasce de uma insegurança silenciosa. Quando sentimos que precisamos convencer os outros do nosso valor ou das nossas escolhas, acabamos gastando energia desnecessária e criando oportunidades para conflitos. O estoicismo nos ensina que a clareza e a concisão valem mais do que longas explicações. Um exemplo prático: se alguém questiona seu plano de trabalho, basta expor os pontos essenciais e se manter firme. O silêncio preenche o restante, transmitindo confiança e autocontrole. Assim, você reduz dramas, evita debates inúteis e fortalece sua presença com palavras calculadas e significativas. Explicar demais também alimenta o ego e aumenta a vulnerabilidade à crítica. Ao confiar na sua própria avaliação e nas suas ações, você demonstra autoconfiança e paciência. Imagine-se em uma reunião em que todos esperam justificativas detalhadas sobre uma decisão. Em vez de se estender, resuma o racional, destaque os pontos principais e permita que o silêncio trabalhe a seu favor. Essa postura não apenas evita desgaste, mas também projeta sabedoria. Aos poucos, você perceberá que falar menos e agir de forma consciente reduz a insegurança interna e aumenta a autoridade natural que nasce da calma, da reflexão e do autocontrole. A vantagem de ser imprevisível. Ser imprevisível não significa agir de forma errática ou impulsiva, mas sim manter certo mistério sobre suas intenções e decisões. Quando você não revela tudo sobre si mesmo de imediato, cria uma aura de respeito e curiosidade, que reforça sua autoconfiança e protege contra manipulações. Essa postura exige paciência, autocontrole e reflexão constante sobre quando falar e quando calar. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, ao não expor todos os detalhes de um projeto de imediato, você demonstra domínio e estratégia, fortalecendo sua presença e evitando que o ego alheio dite o ritmo da conversa. Além disso, a imprevisibilidade permite que você escolha suas batalhas com sabedoria. Não se trata de se fechar ou ignorar os outros, mas de ter controle sobre sua narrativa e energia. Ao manter esse equilíbrio, você reduz a insegurança que surge da necessidade de agradar ou justificar suas ações constantemente. Um simples hábito como pensar antes de responder a perguntas inesperadas cria um espaço para reflexão e fortalece a sabedoria interior. Com o tempo, essa postura transforma o silêncio em ferramenta de poder. Suas palavras passam a ter impacto e suas ações, significado, revelando uma autoconfiança sólida e estratégica. Acalma antes de falar. Responder apressadamente é um convite ao arrependimento. A pressa transforma a comunicação em um terreno fértil para conflitos e inseguranças, porque nossas palavras muitas vezes refletem impulsos e emoções momentâneas. Praticar a calma antes de falar é um exercício de autocontrole e reflexão. Permite que você processe suas emoções, escolha suas palavras com cuidado e transmita autoconfiança. Por exemplo, em uma conversa difícil, faça uma pequena pausa antes de responder. Respire, organize seus pensamentos e só então fale. Esse gesto simples reduz tensões, evita vazamentos emocionais e transforma o diálogo em algo mais consciente e impactante. Além disso, a prática da pausa reforça sua autoridade e presença. Quando você fala depois de refletir, cada palavra ganha peso e relevância, enquanto o silêncio se torna um aliado estratégico. Em situações de conflito, essa atitude diminui o poder do drama e fortalece a percepção de sabedoria. Experimente, por exemplo, em reuniões ou debates. Ouvir atentamente, pensar e responder com clareza transmite muito mais confiança do que tentar se impor rapidamente. Com o tempo, você perceberá que a verdadeira força não está na velocidade de falar, mas na profundidade e no propósito de cada palavra, cultivando uma autoconfiança sólida e duradoura. O poder do silêncio é mais do que uma técnica,
É um caminho para a autoconfiança, a paciência e a sabedoria. Cada pausa, cada palavra escolhida e cada momento de reflexão ajudam a transformar a insegurança em segurança interior. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você reagiu por impulso e depois se arrependeu? Quantas palavras poderiam ter sido substituídas por silêncio e reflexão? Ao colocar em prática o que exploramos, você começa a perceber que dominar o silêncio é dominar a si mesmo. Agora, reflita. Como seria sua vida se você pudesse escolher suas respostas com mais consciência, proteger sua energia emocional e enfrentar conflitos com calma? Como o autocontrole, a paciência e a escuta ativa poderiam transformar suas relações e seu dia a dia? Comece a praticar hoje, mesmo que em pequenas situações, e observe os resultados. Se este conteúdo foi útil, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais dicas de autoconfiança, estoicismo e crescimento pessoal. Cada passo conta, e a transformação começa com um simples ato: ouvir, refletir e escolher suas palavras com propósito.